unicamente na nossa visão de cabeça para baixo. Tudo fora do prumo. E essa palavra que encontra-se em Efésios, no capítulo 5, do verso 21 ao 33, e Efésios também no capítulo 6, do verso 1 ao 3, ela nos ensina o caminho que o Senhor quer traçar para a nossa família. Eu vou estar apresentando aqui uma imagem, muitos conhecem. Henrique, fica de pé. Fica de pé, só pra gente ver se é igual. Todo mundo conhece esse desenho. É um desenho interessante, que por mais que ele seja um ogro, um monstro, ele sempre está preocupado com a família dele. Está sempre preocupado em fazer o bem para a família dele. De repente, os autores desse desenho não tiveram noção, ou então até mesmo a sensibilidade de conseguir observar e ver a mensagem sobre família que esse desenho passa. Parece um pouco mesmo com o meu irmão. O caminho traçado por Deus para a nossa família. Efésios capítulo 5, do verso 21 ao 33. Nós vamos ler essas passagens bíblicas, mas antes da leitura, inclusive a leitura ela vai aparecer aqui também, nós temos que fazer algumas ponderações. Nós estamos vendo que esse é um dos objetivos de Deus para a nossa família. Todos estão vendo. O que é esse daqui? Hã? Tem uma pessoa vendo, enxergando? A cruz. É vazia. Esse é o alvo a qual a família tem que buscar. Esse é o alvo que Deus colocou para a família buscar. Efésios, no capítulo 5, ele traça e coloca a família em torno da cruz. E, principalmente, ele demonstra o lugar que Deus tem que estar dentro da família. Nós iremos observar aqui o cume da cruz. Aqui é o lugar onde Deus deve estar dentro da nossa família. Observamos o lado que para mim é o esquerdo. Aqui é o local onde o esposo deve estar. E aqui na minha direita é o local onde a esposa deve andar. E consequentemente, quando Deus ele derrama suas bênçãos sobre a vida do esposo e da esposa, refletirá na vida dos seus filhos. O alvo, o caminho que a família deve traçar, a cruz de Cristo. O papel de Deus na família, Efésios, no capítulo 5, no verso 31. Quem pode ler aqui para mim, por favor? No capítulo 5, o verso 31, o que diz? O que está escrito aí? Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Amém. Isso que está exposto em Efésios, no capítulo 5, no verso 31. Também nós conseguimos encontrar esse mesmo versículo em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Ou serão dois numa carne. Deus é quem constituiu a família. E essa criação, ela é confirmada por Jesus, em Marcos, no capítulo 10, no verso 6 ao 9. A função ou posição de Deus na família é como criador, é como sustentador da família. Nós temos aberto as portas da nossa casa, da nossa família, para que Deus possa ser o criador e principalmente o sustentador de nossas famílias? É uma pergunta que nós devemos fazer constantemente. Quando uma família é formada, ela precisa de um lugar, né, para que Deus possa atuar no seu lar. Mas não um lugar qualquer. Tem que ser o lugar principal, em primeiro lugar.
Às vezes nós observamos famílias que as pessoas só pensam em si como indivíduo dentro daquele membro, dentro daquele convívio familiar. Em primeiro lugar sou eu, primeiros problemas só vêm para mim, todas as dificuldades são só para mim, todas as facilidades são só para mim. E nós temos que reconhecer que Deus, por ser o Criador e sustentador da família, Ele quer que a nossa mentalidade seja totalmente diferente da mentalidade egoísta. Quando temos essa mentalidade egoísta, as nossas famílias parecem justamente com essa aqui. Isso aí também vocês conhecem, não conhecem? Isso aí é a família Adams. Todo mundo é Mortícia, tio Chico. Nós sabemos que tem um filme que retrata uma família que gosta muito de tragédia, de horrores. E quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar, a família, ela acaba se tornando semelhante à família Adams. Uma família que só vive na desgraça, só vive com tragédia, só vive com rancores, só vive com sentimentos negativos. Mas Deus, Ele quer justamente que a família busque o alvo proposto por Ele. Portanto, nós podemos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O segundo tópico é o papel da esposa na família. Efésios, no capítulo 5, do verso 21 ao 24. Verso 21. Renan, leia aí para mim o 21, que é pequenininho, Renan. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. 22. Angélica. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Mas não era você, não, era outra Angélica, irmã do Renan. Tá, olha aqui pra frente. Daniela, 22, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Vitor, consegue filmar e leu? 24, Vitor. Palavra de Deus. O texto que acabamos de ler, de Efésios, ele gera um pouco de polêmica às vezes, quando nós olhamos de forma rápida, né? E algumas pessoas até tomam isso como uma doutrina, como um ensinamento absoluto, de forma totalmente errada. Aqui nós estamos vendo que Deus, Ele fala para a mulher se sujeitar ao seu marido. A submissão ensinada aqui é que a mulher, ela cumpre o propósito para o qual ela foi criada. Mulheres, qual o propósito da sua criação? Ser uma auxiliadora idônea, como está em Gênesis, no capítulo 18 e 20. Ou seja, submissão é estar sob missão de ser uma auxiliadora, com um objetivo apenas, de ajudar o marido a crescer, a conquistar. E às vezes esse texto ele é visto de forma errada e tentam passar que a mulher ela tem que estar debaixo do pé do marido, como se fosse um capacho. Ela tem que aceitar tudo que o homem determina. Por muito tempo as mulheres elas foram subjugadas. Mas infelizmente isso tem sido mal interpretado, como eu falei para vocês. Com isso, a mulher ela tem mostrado a sua capacidade no decorrer dos anos, superando e em muitos aspectos até mesmo os próprios homens. Por exemplo, se você for numa empresa hoje, você vai ver que a maior parte do quadro daquela empresa é constituído por mulheres. Se você for numa universidade, você vai ver que a maior parte dos alunos são mulheres. A palavra de Deus, ela não nos deixa enganado. A mulher dentro de casa ela tem que ter uma missão, né? Ela tem que se dividir juntamente com o marido para fortalecer mais o seu lar. A mulher ela tem uma sensibilidade dada por Deus que ela pode ajudar muito o homem.
Então a mulher ela tem que estar sob essa missão e ser uma auxiliadora no lar. Sempre estar motivando o seu marido, que também deve tratar a mulher com amor. Uma mulher amada não acha difícil ser submissa ao esposo. Portanto, eu digo para vocês, mulheres, assumam o seu papel de incentivadora do lar. Mulher melão, mulher moranguinho, mulher melancia, é para os fracos. Quero ser uma mulher virtuosa. Quem quer ser? Agora o bicho vai pegar. O papel dos homens, o papel do esposo. Efésios, no capítulo 5, do verso 21 ao 29, verso 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. No 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 28, assim devem os maridos com seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. 29, pastor Júlio. Dentro aliás, é complicado, tem que ir mais perto. Eu ia pedir a pastora, mas a pastora está fazendo isso então, como a mulher falou. Porque, como também o Senhor, a igreja. Dado de forma brutal, né? De forma violenta, para que ele possa tratar bem a sua mulher, que ele possa tratar com amor. Esse é o desejo de Deus, para que um homem possa tratar a sua esposa com amor, mesmo observando o que a palavra de Deus diz, e que muitos tomam essa palavra de a mulher ser submissa ao homem de forma negativa. E não apenas como um exemplo de um amor natural, e sim como de um acordo com intensidade, né, do amor de Cristo pela igreja. Isso significa um amor capaz de sacrificar a si próprio, de dar uma entrega total da sua vida pela a vida da esposa. Eu lembro até hoje, uma vez, no início do nosso namoro, eu querendo cada vez mais conquistar a Daniele, ela tentou me dar a prova, né? Ela falou assim: vem cá, você me ama de verdade? E assim, um homem é meio complicado expressar assim de forma bem detalhada os sentimentos para que a mulher possa observar e tudo mais, e gostar, encher o elo da mulher, né? O homem fala: não, eu te amo, e pronto, né? Não fica dando rodeios. E eu dei um exemplo para ela, falei: olha, se eu falar para você que só te amo, de repente você vai achar que foi muito artificial. Mas eu te amo de tal ponto que se vier um ônibus aí desgovernado, eu ver que vai passar por cima de você, eu entro na frente dele para tentar segurar. E isso eu não penso duas vezes. E isso me ajudou muito a conquistar essa mulher comigo até hoje. Ela acreditou. Mal sabe ela que era dar um mortal. Então Deus quer que o homem ele trate a sua esposa com muito amor. Semelhante a Cristo, amou a sua própria igreja, dando a vida por ela. Às vezes eu fico triste em ver situações, até mesmo amigos que passaram, tiveram uma história, até de dificuldade mesmo, e a esposa sempre do lado ali, batalhando, e de repente modificou a sua situação, seja econômica, seja o que for. E às vezes esses amigos não lembram, né, que aquela mulher que sempre esteve ao lado, que sempre foi uma auxiliadora, ele esquece com uma facilidade e se deixa seduzir, né, pela aparência, pelo que os olhos carnais podem proporcionar. Eu lembro, dentro da minha família, eu tenho um tio que ele, irmão do meu pai, ele é dentista. E eu lembro uma vez ele falando da esposa dele, que a esposa dele não tem praticamente estudo nenhum,
mas ele falava com tanto amor assim, né, de que ela o incentivava, ela fazia de tudo para que ele pudesse alcançar o objetivo nos seus estudos. Até em relação a quando ele chegava do serviço, ele tinha que estudar ainda para poder fazer prova na faculdade. Ela não fazia barulho, ela levava às vezes lanche para ele, mesmo sem ele pedir. E isso foi também conquistando ele cada vez mais. E eu digo para vocês, homens, assumam o seu papel de manter o amor no lar. Porque mantendo o amor no lar, eu falei no início que Deus, ele é o sustentador da família. Eu tenho um amigo que, se de repente eu falar que Deus é o sustentador da família, ele vai falar assim: opa, ainda bem, não preciso trabalhar. Porque ele já não gosta de trabalhar. Não, isso me irrita. Eu falei um amigo, eu falei um primo. Mas de fato, Deus é sustentador do lar. Mas o homem, quando ele assume o seu papel de manter o amor no lar, ele busca também o sustento para a sua família. Porque também é ordem de Deus. Deus não falou no Jardim do Éden que sobre o suor do nosso rosto nós teremos o mantimento, o sustento para nosso lar, para a nossa família. Quando o homem ele assume o seu papel de amor, o lar ele fica perfeito com a presença de Deus. Eu digo para todos nós, o casamento ele não vem pronto. Por mais que seja uma instituição de Deus, o casamento ele não vem pronto. Deus nos dá as ferramentas para que possamos, com as nossas próprias mãos, construir um bom casamento. Nós temos construído um bom relacionamento, um bom casamento? Temos que pensar sempre na vontade de Deus para as nossas vidas. Próximo tópico, o papel do casal. Efésios capítulo 5, verso 33 e Efésios capítulo 6, verso 4. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. No verso 4 do capítulo 6. Danilo, leia aí pra gente, Danilo. Vem aqui à frente. Mas não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Esse é o papel do casal. Um grande equívoco acontece quando o casal vê o cônjuge como outro, pois desde que se uniram, não são mais dois, e sim apenas um. Deste modo, nunca irão se dividir ou pensar em seus próprios interesses, caindo na cilada do egoísmo ou da competição. Como pais, o casal deve ensinar os filhos com o mesmo respeito e amor, sem raiva e muito menos com mimos, mas com disciplina e ensinamento do que é correto. O casal deve vigiar para não retirar